Oi, meu nome é Felipe, eu sou ilustrador e autor de livros de fantasia e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, além da minha história, contar como é que eu fiz para publicar 3 livros de forma completamente independente, ou seja, sem depender de editoras. Esse negócio de escrita para mim não é uma coisa antiga e nem tão nova. Eu falo isso para vocês porque eu escrevo pelo menos desde os 15 anos, hoje eu tô com 35, então já são 20 anos escrevendo e me adaptando, melhorando cada vez mais, obviamente, mas a coisa toda de publicação, ela começou muito tempo depois. Foi só em 2023 que eu publiquei o meu primeiro livro em formato digital. Ainda na época eu nem achava que ia ser tão possível fazer em formato físico. Enfim, a gente vai falar sobre isso depois. Acontece que antes desse projeto atual que eu tenho aqui, que é o Extra Imaginário, se você não me segue nas redes, me segue lá. Eu tinha um outro projeto que não tinha nada a ver com esse tema, mas eu comecei a escrever já algumas coisas, eu já tinha uns planejamentos assim para fazer um livro e tal, eu já tinha um público legal na época, então eu achava que se eu publicasse já daria bom, sabe? Mas no fim das contas aconteceu que eu não publiquei, não fui atrás com o projeto e ele ficou guardadinho ali na gaveta. Depois, no final de 2022, eu encerrei esse projeto e aí eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não fazia ideia com quem que eu ia trabalhar. Felizmente eu consegui guardar uma grana boa para me manter por um tempo depois desse projeto, né? Minha esposa também estava trabalhando na época, então ela me ajudou muito nisso. E aí foi quando eu comecei a trazer à tona de volta uma coisa que eu sempre amei muito fazer na minha vida, que é desenhar. Eu sempre gostei de desenhar, eu até me formei em design gráfico por conta do desenho, então, porque na época eu queria trabalhar com isso, mas eu achava que não ia ser possível, então eu acabei indo pro design e tal. Enfim, acho que muitos designers aí talvez tenham vivido uma situação parecida. Enfim, essa coisa do desenho ela foi voltando pra mim, e aí eu encontrei um curso aleatoriamente que era justamente para ajudar ilustradores que não tinham muita experiência com o mercado de trabalho para se inserirem nele. E aí eu fiz o passo a passo, eu não cheguei a comprar o curso, mas com aquelas 4 aulinhas lá que eu assisti, eu já consegui colocar em prática, comecei a mandar e-mail para um monte de editora e cara, assim, 4, 5 meses depois eu já tava fazendo arte para revista, já tava fazendo livro infantil, enfim. Aí, minha carreira como ilustrador e capista de livros, ela deslanchou. Beleza, Felipe, mas e aonde que entra a história do livro nisso aí? Acontece que em 2023, que foi, como eu disse pra vocês, o ano que eu publiquei meu primeiro livro, eu comecei a treinar animação. Eu tava gostando muito da ideia de animar meus próprios desenhos e tal, e aí eu comecei a fazer umas animaçãozinhas aqui, outras ali, e aí eu falei, cara, acho que seria interessante eu animar aquele livro que eu tinha escrito lá naquele outro projeto, e só por brincadeira, assim, sabe, nada demais. Então, eu peguei, comecei a animar e eu criei, inclusive, o primeiro capítulo super resumido do livro, e tem até aqui no canal, o Comandos e Dragões, né? Vocês podem procurar depois, vocês vão encontrar. Foi acho que o primeiro vídeo que eu postei aqui. Então, cara, foi isso. Eu postei, achei muito legal, eu queria muito continuar, só que eu pensei assim, olha, eu tenho meu outro trabalho, que é como eu falei pra vocês, de ilustrador e também capista de livros, e é muito difícil eu ter tempo pra fazer uma animação, porque a animação, pra quem conhece, demora muito pra fazer. Ainda mais se você quiser que fique melhor, com mais detalhes e tudo mais. Então, eu falei, talvez seja meio inviável agora eu fazer isso, mas e se eu publicar o meu livro? Foi aí que eu comecei realmente a colocar em prática a ideia de publicação. Então eu fui estudar, eu fui atrás de vídeos no YouTube, entender como é que fazia para eu colocar o meu livro dentro da Amazon. E como eu falei para vocês no começo, eu ainda não achava que seria possível até fazer uma publicação física, sabe? Não que seria possível, mas eu achava que seria muito caro, muito distante da minha realidade, sabe? Então eu comecei a ir atrás de fazer ele primeiro na Amazon. E foi o que aconteceu. Eu publiquei como Humanos e Dragões em novembro de 2023, se eu não estou enganado, e na Amazon e tal, e comecei a criação de conteúdo também, direcionada pro livro, meu perfil começou a crescer. Gente, eu tinha um perfil, assim, não tinha nem 800 seguidores, assim, sabe? E aí depois eu comecei a criar conteúdo mais freneticamente, coisa de, sei lá, 4, 5 meses depois eu já tava com 10 mil seguidores e já tinha pessoas comprando meu livro, fazendo reviews e tudo mais. Vocês podem até procurar lá no Scoob ou na própria Amazon mesmo, tem muito review legal de Como Humanos e Dragões, que foi esse primeiro livro. E algum tempo depois, a Fábrica do Livro me encontrou no meu perfil do TikTok e comentou lá, sei lá, se eu não queria tentar fazer alguma coisa com eles ali, porque eles, pra quem não sabe, são uma gráfica que hoje eu tenho parceria, inclusive eu tenho cupons de desconto para quem é autor independente também quer imprimir seus livros. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês
buscarem o site deles tudo bonitinho. E aí eles entraram em contato comigo e eu fui até o site deles e eu vi que realmente assim, cara, não é uma coisa de outro mundo publicar um livro. Não é tão caro assim quanto eu imaginei que fosse, sabe? E isso me deu muita animação para realmente tirar do papel esse sonho que eu sempre tive, que era literalmente publicar o meu próprio livro. Como vocês podem perceber, depois disso eu não parei mais. E aí na sequência eu já emendei direto Erenbeth, que é a minha saga, minha trilogia de fantasia. Eu publiquei o primeiro livro já no ano seguinte, em 2024, e agora em 2025 eu já publiquei o segundo livro da saga Erenbeth, e agora eu tô terminando de escrever o terceiro, que provavelmente eu vou publicar em 2026. Então assim, eu tô com uma média de mais ou menos um livro por ano. Porque, gente, sério, é muito fácil publicar livro. Óbvio que a gente tem que ter responsabilidade, a gente também não acha que a gente tem que sair escrevendo qualquer coisa, tomar muito cuidado com o livro pré-pronto, inteligência artificial, né? Eu acho que assim, a gente também tem que ir com certa calma. Mas um conselho que eu daria assim para todo autor, toda pessoa que gostaria realmente de publicar um livro, é publiquem. Mesmo que vocês ainda não consigam, não tenham condições financeiras para publicar de forma física, publiquem na Amazon, que se você conseguir fazer uma diagramaçãozinha simples, que não é tão difícil assim também de aprender, a própria Amazon tem softwares ali online que você pode fazer a diagramação do livro, e aí você pode soltar no Kindle e já criando conteúdo realmente nas suas redes sociais para as pessoas irem te conhecendo. Isso é muito bom, porque quando você lê o seu livro na mão, mesmo que seja num Kindle, por exemplo, cara, você já tem uma outra percepção de como você escreve, sabe? Então eu aconselho muito a todas as pessoas, aspirantes autores, assim, que publiquem sim os livros. E olha, é aquela coisa, depois que você publica o primeiro, você não quer parar mais de publicar, e você sempre vai perceber que a sua escrita vai se aprimorando, vai se lapidando, porque você vai observando coisas que antes você não observava, sabe? Então você vai melhorando realmente como escritor, e isso é muito legal. O seu trabalho, ele ganha um enriquecimento, assim, muito grande depois que você publica. Essa foi minha história, eu tentei resumir o máximo que eu consegui para o vídeo também não ficar imenso. Se vocês tiverem curiosidade com outros temas, de repente, quiserem ajuda com outros tópicos, né, para a questão de publicação, coisas, sei lá, enfim, eu vou deixar aberto aqui nos comentários para vocês dizerem para mim o que vocês acham, o que vocês gostariam de me ouvir falando aqui no canal. Não sei ainda se eu vou seguir com o canal, não sei se eu tenho grandes ideias assim do que eu poderia ficar falando aqui com vocês, porque meu trabalho, meu foco maior é realmente com os meus livros, né? Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, outros temas, outras dúvidas que vocês têm com relação à publicação, de repente, e se eu puder ajudar, eu vou ajudar com certeza, tá bom? Obrigado pela sua audiência e a gente se vê por aí.